2,4 bilhões de reais liberados e pagamento na conta. 2 ganhos do INSS fazem investimentos vibrarem nesta quarta, 26. Aposentados do INSS estão comemorando nesta quarta-feira, 26. Por conta de mais de 2 bilhões de reais liberados, o INSS é um dos principais programas esportivos aos aposentados e grande parte deles está em festa nesta quarta-feira, 26. Isso porque mais de 2 bilhões de reais são liberados e chegam junto com o pagamento na conta hoje. Ao longo do ano, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social recebem um pagamento mensal, mas ficam atentos em outros abonos. Portanto, fique por dentro de qual dinheiro extra está disponível para saque. De acordo com o portal Seu Dinheiro, neste mês de junho, o Conselho da Justiça Federal liberou quase 2,4 bilhões de reais para pagar os atrasos do INSS e outros tipos de precatórios. Esta última situação trata-se das decisões judiciais impostas no último mês de maio. Assim, os aposentados e pensionistas que ainda não receberam pagamentos como o próprio benefício do INSS, pensões e auxílio-doença, estão com o valor disponível. Ainda segundo o site, essa quantia bilionária atende mais de 208 mil beneficiários. Agora cabe a cada Tribunal Regional Federal, TRF, estabelecer um cronograma próprio e como serão os pagamentos e depósitos financeiros aos brasileiros. Pagamento mensal no INSS. Como todos os habituados, a liberação é de acordo com o quanto os segurados recebem. São divididas entre aqueles que ganham até um salário mínimo e os que recebem mais de R$1.412. Outro ponto importante é o número final do NIS. Assim, cada algarismo representa um dado que liberam o pagamento, começando pelo número 1 e passando por todos, dentre os dias úteis da semana, até completar o ciclo. Diante desse cenário, hoje, aqueles que ganham até um salário mínimo e possuem o final do NIS em 13 estão em festa, pois finalmente chegaram o dia em que terão o pagamento liberado. De acordo com o calendário do INSS, quem ganha até um salário mínimo e tem o final do NIS em 1 e 2 já foram pagos. Todos os demais aguardarão os próximos dias úteis do mês de junho e julho para contarem com o benefício. Desse modo, o benefício encerra o calendário no dia 5 de julho. O INSS tem quantos beneficiários? O INSS, um dos principais programas do governo, voltados para beneficiários e trabalhadores de carteira assinada, surgiu no dia 27 de junho de 1990. De acordo com o portal O Globo, mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas estão sendo agraciados com esse pagamento. Neste ano de 2024, comemorações entre aposentadorias do INSS com liberação de 2,4 bilhões de reais e pagamentos chegam às contas na quarta-feira, 26, nesta quarta-feira iluminada, 26 de junho, cenas de júbilo se desenrolam entre os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, à medida que mais de 2 bilhões de reais são liberados, trazendo pagamentos tão esperados diretamente para suas contas bancárias. O INSS, pedra angular dos programas de segurança social no Brasil, especialmente para aposentados, iniciou um desembolso financeiro significativo que se tornou motivo de comemorações generalizadas. A importância dos pagamentos do INSS é a espinha dorsal dos benefícios de aposentadoria no Brasil, fornecendo pagamentos mensais cruciais a milhões de benefícios. Estes pagamentos servem como tábua de salvação,
garantindo estabilidade e segurança financeira para aqueles que passaram décadas contribuindo para a força de trabalho. Embora os beneficiários recebam estipêndios mensais, eles também permaneceram atentos aos bônus adicionais e incrementos financeiros que podem surgir ao longo do ano. O sucesso de junho. Uma sorte inesperada para os beneficiários, segundo o portal de notícias financeiras Seu Dinheiro. O Conselho da Justiça Federal sancionou uma divulgação substancial de quase 2,4 bilhões de reais em junho. Esse valor é destinado a liquidações de pagamentos em atraso, conhecidos como precatórios, que são decisões judiciais que obrigam o governo a pagar dívidas específicas. Estas decisões judiciais foram proferidas em maio, conduzindo ao actual desembolso. Esses ganhos inesperados afetaram um amplo espectro de beneficiários, incluindo aqueles que ainda não receberam benefícios do INSS, pensões ou auxílio-doença. O montante total beneficiará mais de 208 mil pessoas, marcando um impulso financeiro significativo para uma parcela específica da população. O papel dos tribunais regionais federais. O processo de desembolso está agora nas mãos dos diversos tribunais regionais federais, TRFS, cada um responsável por estabelecer seu cronograma e procedimentos para a distribuição desses recursos. Esta abordagem descentralizada garante que os pagamentos sejam administrados de forma eficiente e de acordo com as práticas administrativas regionais. Pagamentos mensais do INSS. Uma visão geral: os beneficiários do INSS estão familiarizados com a rotina de pagamentos mensais. A distribuição desses recursos é organizada de forma sistemática, levando em consideração o valor recebido por cada indivíduo. Os beneficiários são categorizados em dois grupos principais: os que recebem até um salário mínimo e os que recebem mais de R$1.412. Outro aspecto crítico do processo de pagamento é o número NIS, número de identificação social, que determina os dados gratuitos de liberação dos pagamentos. Cada dígito do NIS corresponde a um determinado dado do ciclo mensal, iniciando pelo número 1 e seguindo sequencialmente por todos os dias úteis até completar o ciclo. Cronograma de pagamento atual para junho. O cronograma de pagamentos está bem traçado. A partir de hoje, os beneficiários que recebem até um salário mínimo e têm NIS encerrados em 3 estão comemorando, pois seus pagamentos já estão acessíveis. Aqueles com NIS finalizados em 1 e 2 já receberam seus pagamentos, enquanto outros aguardarão os demais dias úteis de junho e início de julho pela sua vez. Esta abordagem estruturada garante um processo de pagamento ordenado e previsível, culminando nos desembolsos finais até 5 de julho. O INSS, um pilar da Segurança Social. O INSS, criado em 27 de junho de 1990, tornou-se um dos programas mais importantes do governo, com foco no atendimento a aposentados e trabalhadores formalmente empregados. Segundo o Globo, mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados pelo INSS em 2024. Esta vasta rede de beneficiários ressalta o papel crítico do programa no tecido social brasileiro. Contexto histórico e evolução do INSS. Compreender o impacto do INSS exige aprofundar sua história e evolução. O INSS nasceu da necessidade de consolidar vários sistemas de segurança social fragmentados numa estrutura unificada. Esta transferência teve como objetivo agilizar as operações, aumentar a eficiência e garantir uma cobertura mais abrangente para todos os cidadãos elegíveis. Ao longo das décadas,
O INSS se adaptou às mudanças nas condições econômicas, mudanças demográficas e reformas legislativas. Cada um desses fatores influenciaram a estrutura e o funcionamento do programa. Por exemplo, crises econômicas frequentemente levam a uma pressão maior sobre os sistemas de segurança social, exigindo ajustes nos níveis de financiamento e benefícios. Mudanças demográficas, particularmente o envelhecimento da população, desativam reformas para garantir a sustentabilidade do sistema. Reformas legislativas e seu impacto. Um dos aspectos mais significativos da evolução do INSS foram as reformas legislativas. Essas reformas visaram enfrentar vários desafios, como a sustentabilidade financeira, a distribuição equitativa de benefícios e a eficiência administrativa. As principais reformas incluem o estabelecimento de critérios de elegibilidade mais rigorosos, ajustes nos cálculos dos benefícios e medidas para combater fraudes e ineficiências no sistema. As reformas mais recentes propostas pelo governo incluem alterações no sistema de pensões, garantindo que os reformados possam receber um mínimo de 100% do seu último salário, desde que cumpram todos os requisitos necessários. Esta reforma, prevista para entrar em vigor em julho, representa uma mudança significativa na abordagem aos benefícios da reforma, proporcionando maior segurança financeira aos futuros reformados. O impacto social e econômico dos pagamentos do INSS. A importância dos pagamentos do INSS vai além dos beneficiários individuais, impactando a economia e a sociedade em geral. Para os reformados, estes pagamentos proporcionam não apenas segurança financeira, mas também tranquilidade, sabendo que têm uma fonte de rendimento estável para sustentar as suas necessidades. Esta estabilidade é particularmente importante para os indivíduos mais velhos, que podem ter oportunidades limitadas de rendimento adicional. Numa escala mais ampla, os pagamentos do INSS são restritos para a estabilidade econômica, garantindo um fluxo constante de dinheiro para as economias locais. Os reformados normalmente gastam os seus benefícios em bens e serviços essenciais, apoiando empresas e gerando atividade econômica. Estas despesas são especialmente cruciais nas comunidades mais pequenas e nas zonas rurais, onde os reformados podem constituir uma parte significativa da população. Desafios e perspectivas futuras. Apesar de seus sucessos, o INSS enfrenta desafios contínuos. Garantir a sustentabilidade financeira do sistema é uma preocupação constante, especialmente face ao envelhecimento da população e às flutuações econômicas. Enfrentar estes desafios exigem reformas contínuas, soluções inovadoras e um compromisso de manter a integridade e a eficiência do sistema. A perspectiva futura do INSS envolve equilibrar as necessidades imediatas com a sustentabilidade a longo prazo. As decisões políticas devem abordar questões complexas, como equilibrar os níveis de benefícios com o financiamento disponível, adaptar-se às mudanças demográficas e garantir que o sistema continue a responder às necessidades de todos os beneficiários. Estes esforços exigiram a colaboração entre agências governamentais, o envolvimento das partes interessadas e uma vontade de adaptação às novas situações. Conclusão. Concluindo, a liberação de R$ 2,4 bilhões pelo INSS representa um marco significativo para os aposentados, proporcionando tão necessário apoio financeiro e estabilidade. A abordagem estruturada dos pagamentos, a evolução histórica do INSS e os impactos sociais e econômicos mais amplos ressaltam o papel crítico do programa no cenário de segurança social do Brasil.
À medida que o INSS continua a adaptar-se e a evoluir, o seu compromisso em servir os reformados e os trabalhadores permanece inabalável, garantindo um futuro melhor para milhões de brasileiros.